Glória a Deus. Êxodo capítulo 33 e o versículo de número 15, diz assim a palavra do Senhor. Moisés falando, ele diz assim: então disse-lhe, se tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. Amém? Oh, glória a Deus. Moisés estava determinado a estar com a presença de Deus na sua vida. Amém? Primeiras Crônicas, capítulo de número 13, os versículos 12 ao 14. A palavra do Senhor nos diz assim: e naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez retirar a casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Amém? Glória, o que a presença de Deus não pode fazer, meus amados irmãos, ela faz tudo, amém? Salmos capítulo 51, versículo de número 10 ao 12, diz assim o salmista Davi: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Oh, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Ainda no livro de Efésios, o capítulo 1, e o versículo 3 e o versículo 4, a palavra do Senhor nos diz assim, amados: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. A outra tradução, a tradução NVI, o versículo 4, ela diz assim, eu gostei mais dessa tradução, porque ela diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Amém? Você e eu fomos escolhidos antes da fundação do mundo, para que possamos ser santos e irrepreensíveis na presença de Deus. Você pode louvar a Ele por isso nessa noite? Você pode glorificar a Ele por isso nessa noite? Meus amados, se tem algo que você e eu, como crente em Cristo Jesus, mais necessitamos nos dias atuais, nas nossas vidas, chama-se estar na presença de Deus. Presença de Deus, nos dias atuais em que nós vivemos, amados, onde o ser humano está sempre, a cada momento, sendo influenciado pelo materialismo, eles têm trocado os favores de Deus pela presença de Deus. Deus ofereceu para Moisés um anjo. Deus disse: um anjo vai com vocês. Deus ofereceu livramento. Deus ofereceu várias coisas para Moisés. Moisés disse: a tua presença não vai conosco, não nos faça sair deste lugar.
nós não queremos anjo, nós não queremos bênção, o que nós queremos é a tua presença, porque aonde tu está, o anjo vai estar, aonde tu está, a tua bênção vai estar conosco. Oh, não se iluda em querer bênção sem o Deus da bênção. Quer a presença dele, manifesta na sua vida, e você não vai ser somente bênção, vai ter ele, vai ter anjo, vai ter tudo ao seu lado. Oh, louvado seja o nome do Senhor para sempre. A igreja dos nossos dias, amados, ela tem mudado o seu ênfase. Ela tem ensinado que o fim principal de Deus é glorificar o homem, colocando assim Deus a serviço do homem e não o homem a serviço de Deus. Deus não está aqui, amados, para meu serviço, para o seu serviço, não. Se você existe, Deus é Deus. Se você não existe, Deus é Deus. Amém? Nós é que estamos aqui para serviço de Deus. Ou seja, o foco agora, amados, mudou. Já não é mais Deus que é a medida e o fim de todas as coisas. Mas o homem é que é a medida de todas as coisas. Meus amados, você e eu, como crente em Cristo Jesus, necessitamos desesperadamente da presença de Deus manifestada nas nossas vidas, pois sem ela nossas vidas serão vazias. Sem a presença de Deus, nossos cultos serão sem vida. Sem a presença de Deus, nossas músicas são sem unção. Sem a presença de Deus, as nossas mensagens serão sempre mortas. Como é fácil, amados, para muitos crentes hoje em dia se esquecerem daquilo que Deus lhes tem dado, como aconteceu nos tempos passados, onde nossas palavras, murmurações, brigas, rebeldias, friezas e etc., têm ferido o coração de Deus e com isso nos tirado da sua presença e fazendo com que deixemos de desfrutar do que realmente pode mudar as nossas vidas. Você se lembra que foi por causa da pressão do povo que fez com que até mesmo Arão, sacerdote do Senhor, irmão de Moisés, principal companheiro de Moisés, fizessem, o povo lutou e fez com que ele próprio saísse da presença de Deus. Meus amados, é tempo de permanecermos firmes na presença de Deus, sem deixar que as pressões dos outros, ou as pressões da vida, ou as dificuldades do nosso dia a dia, nos venham afastar e nos desviar da presença de Deus. Por outro lado, muitas vezes confundimos a onipresença de Deus com a presença manifestada, ou com a presença manifesta de Deus, ou com a manifestação da presença de Deus. Deus está em todas as partes, mas a manifestação de Deus, não está em todas as partes. Ou seja, Deus não está em todas as partes com a sua presença manifesta. Nós temos que anelar, nós temos que desejar a presença de Deus nas nossas vidas. Meus irmãos, eu digo isso porque onde o Senhor está, onde a presença manifesta de Deus está, podemos sentir a sua presença. Onde o Senhor está, algo acontece. A sua palavra nos diz que até pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. Oh, glória a Deus! A sua presença está aqui nesta noite, pois Ele nos disse que onde estivesse 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele se manifestaria, Ele estaria presente, e se você crê, Ele fará algo extraordinário na tua vida nesta noite. Você se lembra daquele paralítico que jazia há 38 anos à beira de um tanque chamado Betesda, lá em Jerusalém? Ele estava ali ansiando para que alguém o lançasse nas águas, porque segundo a história popular, as águas eram agitadas por um anjo de tempo em tempo e que chegava até aquele local.
Mas quando o anjo chegava, o dito anjo chegava, não havia ninguém que o ajudasse a colocar ele lá dentro do tanque. Porque era somente para o primeiro que caísse lá dentro. Era somente para uma pessoa. A bênção naquele lugar era restringida para quem tinha força, para quem podia chegar lá e se jogar no tanque. A bênção para receber algo era tão somente para quem tinha alguém que o ajudasse ou que pudesse se atirar dentro do tanque. Mas hoje em dia, a bênção não está restrita para isso. Hoje você pode sair daqui com a presença de Deus. Hoje você pode sair daqui com a manifestação da glória de Deus na sua vida. Amados, mas um dia a presença de Deus chegou ali, naquele lugar, através do seu Filho amado Jesus Cristo. E quando ele chega, a diferença acontece. Quando ele chega, o milagre acontece. Quando ele chega, o extraordinário acontece. A vitória chega, como foi na vida daquele homem. Jesus disse para ele: você quer ser curado? Essa foi a pergunta que Jesus fez para aquele homem. E ele responde: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Enquanto eu estou tentando entrar no tanque, desce outro antes de mim. Mas Jesus lhe disse: então levanta-te, toma a tua cama e anda. Quem está aqui não é anjo. Quem está aqui é a presença manifesta do Deus Todo-Poderoso, que te diz: levanta, toma a tua cama e vai embora para a tua casa curado. Quando a presença de Deus chega, amado, algo tem que acontecer. Creia, o mesmo Jesus que esteve presente ali naquele dia, diante daquele homem, e manifestou o seu poder curador, ele está aqui nesta noite também. E ele quer fazer o mesmo na sua vida. Se você crê, ele vai fazer, porque ele é o Deus que pode todas as coisas. E quando ele se manifesta como ele está se manifestando aqui hoje, algo de extraordinário toma lugar nas nossas vidas. Ele está presente aqui e te pergunta: o que queres que te faça? O que queres que te faça? Não importa há quanto tempo você está enfermo. Não importa se o médico disse para você que não há mais solução. Ouça isto aqui: meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus não conhece impossível. Quando ele se manifesta, ele opera o sobrenatural nas nossas vidas. Para aquele paralítico era impossível ser curado, mas Jesus chegou. A presença do Deus vivo chegou. A presença que pode todas as coisas chegou, e o milagre aconteceu. Sabe por quê? Porque ele, e somente ele, é o Senhor do tempo e das horas. Ele nunca chega atrasado e muito menos adiantado. Ele só chega no momento e na hora certa de atuar nas nossas vidas. Jesus chegou acendendo na vida daquele homem brasas de esperança, brasas de cura. Jesus ordenou e o coxo andou. Nesta noite ele está aqui para operar milagres na tua vida. Eu não sei qual é a sua necessidade. Eu não sei o que você está buscando receber da parte de Deus, mas a glória dele está aqui neste lugar. A presença dele está aqui neste lugar. E enquanto ela está aqui no nosso meio, amados, as brasas de fogo são acesas. A brasa de cura aqui nesta noite, a brasa de resposta aqui nesta noite, a brasa de mudança aqui nesta noite. O Senhor está presente e ele está operando maravilha no nosso meio. E nesta noite a sua presença está neste lugar. E a sua e a minha vida, e na sua e na minha vida, brasas de fogo irão se acender. É o fogo da esperança, é o fogo da certeza, é o fogo da fé. Pois onde a presença de Deus chega, o sobrenatural se manifesta nas nossas vidas. Quando a presença de Deus está entre o seu povo, isto se faz notório.
como aconteceu com Jacó, quando ele acordou lá em Betel, onde ele estava dormindo, usando uma pedra como travesseiro, e ele acordou e ele disse: este lugar não é outro lugar, senão casa de Deus, porque Deus se manifestou, a presença de Deus se manifestou na sua vida. Muitas vezes nós falamos para as pessoas: venha ao nosso culto, o Senhor está lá, o Senhor está se manifestando. Mas quando chegam ao culto, quando chegamos ao culto com outros objetivos, com outros pensamentos, isto impede que a presença de Deus se manifeste. Chegamos pensando no schedule de amanhã, chegamos pensando nas contas que tem que pagar, chegamos pensando em tantas outras coisas. Estamos aqui, mas o pensamento está lá fora. O cachorrinho que ficou em casa, como é que ele está, meu Deus? A Luna, como é que ela está, Jesus? E agora? E ficamos pensando nisso, pensando naquilo, e não trazemos a presença de Deus conosco. E as pessoas vêm e começam a participar do culto, mas eles não veem Deus. Aí eles chegam à conclusão: esse povo está fazendo é propaganda enganosa. Sabe por que isso acontece? Porque é como se nós estivéssemos dizendo: vem para a casa do pão, porque lá tem pão, quando na realidade não tem pão, o que tem é forno frio, prateleira vazia, em vez de pão, o que tem é receita de pão. Os versículos que nós temos lido no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3 e 4, Paulo nos diz que Deus nos elegeu. Deus te elegeu antes que o mundo fosse mundo, antes que tivesse sol, antes que tivesse terra, antes que tivesse estrela, constelações, galáxias. Deus te elegeu antes da fundação do mundo, para que você fosse santo, irrepreensível, na presença dEle. Eu não sei se você tem saudade do céu. Eu tenho saudade do céu. E às vezes a gente se pergunta: mas como é que eu posso ter saudade de um lugar que eu nunca fui? Engano seu. Você já existia lá na presença dEle. Você existia já na presença dEle. Antes da fundação do mundo, você já estava lá na presença dEle. O dia do teu nascimento foi quando Ele decidiu te enviar para este mundo, para você viver a sua vida aqui na terra. Mas você já existia na presença dEle, e Ele te escolheu para que você seja santo e irrepreensível na presença dEle. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Não podemos permitir que nada nem ninguém nos tire dessa presença gloriosa do nosso Deus. Você lembra de Davi, do que ele falou, onde nós temos lido, quando ele foi descoberto no seu pecado? Aí no Salmo 51 ele se arrepende, ele pede perdão a Deus, e ele diz para Deus: Deus, por favor, Deus, não me lances fora da tua presença. Ele diz: Deus, não retira de mim o teu Espírito Santo. Ele não se incomodou com o reinado, ele não se preocupou com o dinheiro, com a fortuna, ele não se preocupou com o trono, ele não se preocupou em perder a coroa, ele não se preocupou se ele ia viver no exílio, se ninguém ia mais querer ele não se preocupou com nada disso. Ele disse: só não me tira da tua presença, só não me tira da tua presença, só não me tira da tua presença, Deus. Temos que desejar e anelar a presença de Deus, como Davi desejou na sua vida. Oh, como é bom estarmos e termos a presença manifesta de Deus nas nossas vidas. Eu não sei se você já teve a experiência de sentir a presença de Deus quando você vai dirigir no seu carro para o trabalho.
para algum lugar e lágrima começa a sair dos teus olhos, você começa a glorificar, você começa a louvar, é a presença manifesta de Deus, você sente, Deus está aqui, Deus está aqui, que possamos, meus amados, como Davi, como Moisés e tantos outros, anelar, valorizar, reverenciar a presença de Deus nas nossas vidas. Que nos falte tudo, menos a presença de Deus. Oh, pois Deus cuida, Ele protege, Ele dá força, Ele dá alegria para aqueles que procuram estar na sua presença. Não é à toa que Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus, porque o que mais ele anelava era estar na presença de Deus. Oh, amados, para aqueles que procuram, amados, nós temos que estar na presença de Deus para adorar e glorificar o nome dEle pelos séculos dos séculos. Veja, meus amados, compreender que está e desfrutar da presença de Deus nas nossas vidas é um privilégio para nós. É um privilégio, você e eu não merecemos. Mas por causa de Jesus, que morreu lá na cruz do Calvário, para perdoar os nossos pecados, foi o que nos deu o direito de estar de volta na presença de Deus. Nós estávamos condenados, amados, a estar lançado fora da presença, mas Jesus disse, eu vou, Pai, eu vou, mas filho, vai sofrer, vai ser traído, você vai levar prego na mão, prego nos pés, uma lança vai transpassar o teu lado, uma coroa de espinho, mas eu vou, Pai, porque eu quero que eles voltem a ter o prazer de estar na tua presença. Oh, Jesus Cristo pagou o preço para que você possa desfrutar e ter o privilégio de estar na presença de Deus. Muitas pessoas, amados, têm dificuldade para desfrutar da presença de Deus continuamente nas suas vidas. Uns porque são tímidos, não reconhecem ou não entendem o sacrifício que Jesus fez lá na cruz do Calvário pelas suas vidas. Não valoriza o que Jesus Cristo fez. Tudo porque essas pessoas ainda não encontraram a sua identidade em Cristo. Ou seja, não sabem quem são em Cristo Jesus. Porque estão presas ao natural. São pessoas que vivem tão somente preocupadas com as coisas materiais, esquecendo-se de quem são em Cristo Jesus. Por isso, Jesus Cristo nos ensina na sua palavra, nos exorta, dizendo, mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas o problema dessas pessoas é que eles vão primeiro, lá para o final do versículo, eles vão em busca das coisas. E é por isso que tem vidas insatisfeitas. É por isso que tem vidas sem sentido. É por isso que se sentem muitas vezes como está dando volta. Sempre quando pensa que vai bombar, vai estar tudo certo. Aí volta tudo ao mesmo lugar, porque não tem a presença de Deus. Mas buscai a presença de Deus em primeiro lugar. Quando você busca, aí sim vai vir luta, vai vir circunstância, vai aparecer situação contrária, adversa, mas você vai marchando, vai passando por cima de tudo, porque a presença manifesta de Deus está na tua vida. Meus amados irmãos, prestem atenção ao que vou lhes falar agora. Deus anseia que você e eu desfrutemos da sua presença. Deus anela. Deus sente prazer que você desfrute da presença dEle. Olha o que Ele nos diz lá em Tiago, capítulo 4, versículo 5 ao 10. Ou cuidais, vós, que em vão vos diz a Escritura, o Espírito que em vós habita tem ciúmes? Antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus.
resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Olha o que ele diz agora: chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Oh, glória a Deus! Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração, senti as vossas misérias, e lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Oh, glorificado seja o nome do Senhor. O problema aqui é que muitos ficam tão somente olhando para as suas fraquezas, as suas debilidades, e se acham incapazes, desejando de verdade desfrutar da presença de Deus. Creem que não pode desfrutar da presença de Deus. E por isso não encontra a maneira e a forma correta de desfrutar da presença de Deus nas suas vidas. Quando Deus nos diz na sua palavra que são nas nossas fraquezas que Ele nos aperfeiçoa. Assim, o que temos que aprender e fazer é nos arrepender, nos sujeitando a Deus e deixar tudo nas suas mãos, deixando que Ele trate conosco para desfrutarmos da sua presença, como nos diz o salmista no Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Veja, meus amados, outro problema que enfrentamos nos dias atuais e que aconteceram também nos dias passados é que muitos hoje em dia estão se acostumando com a presença de Deus. Se acostumando com a presença de Deus. Nos versículos que nós temos lido de 1 Crônicas, capítulo de número 13, nos diz que a arca do Senhor, que representava a sua presença, ela foi levada para a casa de Obed-Edom. E a história de Obed-Edom, ela é riquíssima. E ela apresenta a transformação de um homem que aparece do nada, que não tinha nada, que a sua vida era infrutífera, que nada progredia na sua vida, nada dava certo na sua vida, e que foi favorecido pela presença da arca, que simbolizava a presença de Deus na sua casa. Essa história nos mostra, amados, um contraste muito grande do agir de Deus, onde uns em nada são abalados e outros são extremamente transformados e abençoados, tudo porque se deixam acostumar com a presença de Deus. Isso aqui é um cuidado que muitos de nós temos que ter, amados. Principalmente aqueles que têm 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos de crente. Se acostuma com as coisas de Deus. Se acostuma, trata as coisas de Deus como se fosse religiosidade. Durante muitos anos, meus amados, a arca foi para o povo israelita, como já falamos, o símbolo da presença de Deus. Era como se o próprio Deus estivesse em pessoa entre eles para pelejar as suas batalhas. Essa mesma arca, ela foi levada pelos filisteus em uma grande guerra. E ela ficou, depois da morte de Eli, eles vieram e tomaram a arca. E eles colocaram a arca, que simboliza a presença de Deus, no templo do Deus deles, o Deus Dagom. E a presença da arca ali, no templo deles, causou grande terror, que ridicularizou o Deus Dagom dos filisteus, pois diante da arca, a estátua do Deus Dagom perdeu a sua cabeça, caiu, perdeu a sua cabeça, perdeu os seus braços, foram todos decepados.
E não somente envergonhou a eles, porque o Deus deles ficou como derrotado e destruído, mas também eles foram punidos com hemorróidas e também com uma praga de rato. E eles tiveram que fabricar ratos e hemorróidas de ouro para aplacar a ira do Senhor. E por onde a arca passava, no território do inimigo, do povo de Deus, os filisteus, ela trazia terror. Assim, depois de 7 meses, eles não suportaram mais tudo o que estava acontecendo. E eles levaram a arca do Senhor, que representava a sua presença, de volta. E ela chegou assim até a casa de Abinadab. E eles consagraram Eleazar, o seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E lá na casa de Abinadab, a arca ficou por 20 anos. 20 anos na casa de Abinadab. Durante o tempo em que a arca estava lá, durante esses 20 anos que a arca estava na casa de Abinadab, Deus estava preparando um novo rei para Israel. Deus estava levantando Davi para reinar em Israel. E logo após que Davi foi levado ao trono de Israel, Davi decide: temos que buscar a arca e trazê-la de volta para Jerusalém. A arca tem que estar de volta no seu devido lugar. A presença de Deus tem que estar no seu devido lugar. Este era o sonho e o desejo de Davi. Porém, segundo a lei, a arca, ela tinha que ser conduzida no ombro dos sacerdotes. Ela não podia ser conduzida em carros de boi ou em nenhuma outra forma. Os sacerdotes tinham que levar a arca nos seus ombros. Isto nos ensina coisas tremendas, mas que vai ficar para outra oportunidade. Davi, ele anelava por Deus. Davi, ele anelava pela presença de Deus. Davi queria a presença de Deus de volta em Jerusalém. Queria que Jerusalém fosse inundada outra vez pela presença do Senhor. No entanto, ele agiu da mesma forma que agiu os inimigos do povo de Deus, os filisteus, e decidiu trazer a arca de qualquer forma, montada em cima de uma carruagem levada por bois. Ele, com tanto anseio da presença de Deus, talvez com tanta ansiedade, ele não parou para consultar a lei, ele não parou para consultar a palavra de Deus, ele não parou para consultar os sacerdotes, que também, por sua vez, se deixaram levar pela alegria de Davi, e colocaram a arca em cima de um carro de boi, e começaram a levá-la de volta para a Jerusalém. Se ao menos eles tivessem observado o currículo de Abinadab, pois a arca ficou 20 anos na casa de Abinadab, que guardou a arca durante esses 20 anos. E sabe o que é que aconteceu na casa de Abinadab? Nada aconteceu na sua casa. E agora, levando a arca, um dos seus filhos morreu, porque tocou indevidamente na arca. É uma prova, seu filho Uzá, que é uma prova que a irreverência mata. E mesmo que houvesse boas intenções, porque a intenção era não deixar a arca cair, porque entre umas pedras e outras rodas da carruagem, e estava balançando e a arca poderia cair, ele tentou ajudar, mas não era para fazer isto, porque a coisa estava sendo feita errada, e porque também ele estava acostumado com a presença de Deus. Ele estava acostumado com a arca. E uma das razões pelas quais temos dificuldade em compreender a morte de Uzá é que nós próprios, às vezes, temos os mesmos pontos de vista que de Uzá a respeito da presença de Deus. Pois tentamos
reduzir o Senhor, o nosso Deus, a presença de Deus a um símbolo de boa sorte. Tentamos fazer da presença de Deus algo como o Aladim da lâmpada, aonde a gente toca na lâmpada e frega a mão na lâmpada, para que o amo saia e nós possamos dizer, escutar, que quer que eu faça, e a gente pedir tão somente. É só como um símbolo de boa sorte, é só como um símbolo de que algo bom possa acontecer conosco. Uzá, ele conhecia a pena de morte, ele era um levita, ele era coatita, especificamente encarregado de tomar conta da arca. Agora veja uma coisa, amados, tratar as coisas sagradas com leviandade é como tocar na arca. Uzá irreverentemente tocou na arca, não santificou o nome do Senhor. Por que isso aconteceu? Porque Uzá cresceu durante aqueles 20 anos olhando para a arca. Uzá cresceu brincando em volta da arca, por certo ali, dando volta, correndo, quem sabe em volta da arca. Para Uzá, aquela arca que simbolizava a presença de Deus, era apenas uma religiosidade. Era simplesmente um objeto de culto como outro qualquer. Durante os 20 anos, nada aconteceu em sua casa, nada aconteceu na sua vida, na vida do seu pai, nada mudou na casa de Abinadab. Não existe registro algum de que aquela presença possa ter alterado alguma coisa na vida daquela família. E assim, Davi, abalado com a morte de Uzá, ele temeu. E ele disse no versículo que nós já temos lido, 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 12, como trarei a mim a arca de Deus? Como trarei a mim a presença de Deus? Sua preocupação era, se Deus está matando, o que vamos fazer? Então, guiado por Deus, ele conduz a arca agora para outra casa, a casa de Obed-Edom. E ele volta com a sua comitiva, frustrados, para Jerusalém. A tragédia que trouxe a morte para Uzá, ela produziu vida para Obed-Edom. Parece que Deus havia tomado uma decisão. Ele nem habitaria na casa do sacerdote, e nem tampouco habitaria com o rei. Era como se estivesse enojado com o sistema e a maneira cega que eles estavam conduzindo as coisas de Deus. Assim, Deus agora decide habitar na casa de alguém que não tinha status. Alguém que estava fora do alcance para todos. Deus deixou de habitar agora com os nobres para transformar aquele que para todos era um anônimo, era um desconhecido, era um homem sem valor. Obed-Edom significa servo de Edom. Os edomitas eram descendentes de Saul, os quais Deus mandou exterminar da terra e os amaldiçoou. A tragédia favoreceu toda a sua casa. E isto, amados, é um exemplo da graça de Deus, onde jamais houve uma perspectiva de mudança. Onde não tinha como haver uma mudança. Deus chegou com a sua presença e começou a produzir a mudança. Quando ninguém queria se arriscar num compromisso tão radical com Deus, ele abre as portas da sua casa e decide ser modelo para aquela nação que precisava da presença de Deus. Obed-Edom teve coragem, pois qual homem que, assistindo agora o funeral de alguém fulminado pela arca, tem a coragem de colocar aquele objeto que acabou de fulminar um homem dentro da sua casa? Obed-Edom arriscou a sua vida, e não somente a sua própria, mas a vida da sua família.
E é exatamente isso que acontece, amados, quando a presença de Deus entra na nossa casa. Quando a presença de Deus entra na minha vida e na sua vida, você e eu estamos correndo risco também. Estamos correndo risco, sabe por quê? Porque o Evangelho nunca foi fácil. O Evangelho, ele sempre traz marcas. O Evangelho, ele sempre traz perseguição. Quando nós trazemos a presença de Deus e publicamos, a presença de Deus está conosco, o inimigo se levanta, mas a palavra de Deus nos diz, o inimigo como um rio virá, mas o Senhor vai levantar bandeira. Quando você valoriza, quando você reverencia, quando você não atua como um simples religioso, mas quando você atua com amor e com sede da presença de Deus na sua vida, Ele se manifesta ao teu favor, Ele derruba o gigante, Ele abre as portas aonde não tem porta, Ele derruba as muralhas e Ele te faz ser um campeão, Ele te faz ser um vencedor, porque é assim que Ele faz nas nossas vidas. Porém, tudo hoje está tão misturado, amados, tão comum, tão fácil, que a graça se tornou engraçada para muitos. Obed-edom não somente arriscou, mas teve a rotina da sua vida totalmente alterada. Mudou tudo na casa de Obed-edom. Pois quando nós damos lugar para a presença de Deus nas nossas vidas, nosso lar, nossa família, amados, é impossível Deus entrar e as coisas continuarem do mesmo jeito. Foram 3 meses apenas, mas foram 3 meses que marcaram a história de Obed-edom. Foram 3 meses que marcou, amados, plenamente a vida daquele homem. Nós poderíamos até conjecturar dizendo que no primeiro mês houve uma restauração da vida sentimental de Obed-edom, porque a mulher dele não engravidava. Mas quando a arca chegou na casa dele, nasceu filhos. Ela ficou grávida durante aquele período. No primeiro mês, ela ficou grávida. No segundo mês, aconteceu a restauração financeira. O gado de Obed-edom não tinha nada, não produzia nada. Ele passava o dia lá no campo, plantando, fazendo, adubando a terra, as suas hortaliças, não produzia absolutamente nada. Mas quando a arca chegou, quando a presença de Deus chegou, as vaquinhas começaram a dar cria, começaram a ficar gestantes, a hortaliça começou a produzir. A coisa começou a andar, amado. E no terceiro mês, no último mês que ela tinha que ficar lá na casa dele, foi a restauração espiritual. A vida espiritual de Obed-edom deu uma volta de 180 graus. Ele desejou deixar tudo para seguir a arca do Senhor. A morte de Uzá foi a porta de entrada para Obed-edom, e a bênção na casa de Obed-edom foi a causa de um grande avivamento, quando ela chegou em Jerusalém. Obed-edom era um homem sedento agora pela presença de Deus. Enquanto Davi buscava e se preocupava em descobrir a maneira correta de levar a arca para Jerusalém, a notícia da prosperidade de Obed-edom se estende por toda a cidade. Todo mundo agora, Obed-edom agora era o talk of the town. Todo mundo falava de Obed-edom. Olha o que está acontecendo lá. A arca ficou 20 anos na casa de Abinadab e não aconteceu nada. Mas a arca mal chegou na casa de Obed-edom, a mulher dele já está gestante. Olha, os gados dele já estão gestantes. Olha, as hortaliças dele já estão florescendo. Olha, o homem agora é espiritual. O homem agora que era desconhecido e que ninguém conhecia, agora era falado. Agora todo mundo falava dele. Porém, Obed-edom toma uma grande decisão na sua vida. Ele decide deixar tudo para seguir a arca por onde quer que ela fosse, e se torna uma figura de destaque na história de Israel. Para Obed-edom, a presença de Deus era mais importante do que os milagres que Deus estava fazendo na sua vida.
Assim ele segue para Jerusalém. Davi volta depois dos 13 meses, já com tudo certo, com a forma certa, com os sacerdotes tudo preparado, os levitas preparados, e ele leva agora a arca corretamente. Mas quando ele chega na casa de Obed-edom, para dizer a ele, olha, chegou o tempo, chegou o dia, ela ficou aqui somente emprestado com você, Obed-edom chega para o rei e diz para o rei, meu rei, que eu vá com vocês também para Jerusalém, porque eu não quero sair mais desta presença, eu não quero deixar mais essa presença. Ele podia ter ficado apegado com a bênção, ele podia ter ficado apegado lá com os seus animais que estavam produzindo, que estavam gestantes a sua hortaliça. Ele disse, isso não me interessa, o que me interessa é a presença, eu quero estar onde ela está, onde ela for eu vou também, eu quero ficar com ela. Assim ele segue para Jerusalém, ele abandona a sua residência, ele deixa tudo, e ele se torna agora um porteiro do santuário. Era como se ele queria estar tão perto, que pelo menos pelas brechas das portas, pelas frestas da porta, ele poderia olhar, e ele está vendo a presença de Deus, é a presença de Deus, é aqui que eu quero ficar, eu não posso entrar lá, mas eu fico aqui olhando, e eu estou vendo a presença dele, ela está aqui comigo. O que ele queria era estar na presença de Deus, e assim ele vai progressando, e com aquele desejo de estar na presença de Deus, ele agora se torna de porteiro, ele se torna músico. 1 Crônicas capítulo 15, você lê sobre isso. Depois disso aí, ele agora se torna guardião da arca, mas ele queria mais, ele anelava estar na presença de Deus. Ele anelava estar na presença de Deus, e de guardião, ele agora se torna ministro de adoração, liderado por Asaf. E de repente, aquele incansável adorador, aquele homem sedento pela presença de Deus, que estava sendo liderado por Asaf, ele deixa de ser somente um ministro de adoração, e ele se torna agora o líder de 68 pessoas. 1 Crônicas capítulo 16, você encontra isso. Agora, o mesmo rei Davi, que designou que a arca ficasse na casa dele por 3 meses, promove a ele agora como seu homem de confiança, e o coloca agora como chefe do tesouro do santuário. Que coisa maravilhosa, amados. Alguns estudiosos da Bíblia dizem que o tesouro que Davi tinha ali no santuário, que existia no santuário do Senhor, que estava agora sobre a responsabilidade de Obed-edom, se fosse corrigido para os nossos dias, seriam cerca de 3 bilhões de dólares. Era algo fenomenal para aquela época, era algo grande. E Obed-edom agora, por ter a presença de Deus, por ter sede, por valorizar a presença de Deus na sua vida, estava encarregado de toda essa fortuna, como homem de confiança do rei. Tudo por causa da presença de Deus, tudo por causa da sede pela presença de Deus, tudo por valorizar o que Abinadab por 20 anos com a sua família não valorizou. Imagina se eles tivessem valorizado por 20 anos, como eles teriam crescido. A grande lição da presença de Deus na vida desse homem, meus amados, está em como ele se conduzia diante da presença de Deus. Para Obed-edom, a sua maior riqueza era estar na presença de Deus. Que esse seja o caminho para um grande avivamento nas nossas vidas. Que este seja o caminho para um grande avivamento na nossa igreja. Termos ser uma igreja que tem sede da presença de Deus. Mais do que qualquer outra coisa, que nós possamos, amados, valorizar e ter sede pela presença de Deus. Eu sei que Deus te trouxe aqui para prosperar. Eu sei que você veio com desejo de ser abençoado.
Não me diga que não, porque se você veio para a América, é porque você sabe que você aqui ia ter chance de ser abençoado. Mas mais do que receber uma bênção de Deus financeira, mais do que comprar uns boi Nelore lá no Brasil, mais do que ter uma granja, mais do que ter uma casa, o Senhor quer que você deseje a presença dEle, porque quando você deseja a presença dEle, você tem tudo dEle na sua vida. Presença de Deus. Talvez você pode em seu pensamento estar perguntando: pastor, como posso atrair a presença de Deus para a minha vida? Em primeiro lugar, como você tem que valorizar a presença de Deus, você tem que valorizar a presença de Deus como valorizou Obed-edom, como valorizou Moisés, como valorizou Davi e tantos outros. Isso significa não atuar como usar. Você não pode nunca se acostumar com a presença de Deus. Você não pode tratar a presença de Deus como algo normal, como algo religioso. A presença de Deus é força, a presença de Deus é vida, a presença de Deus é alegria, a presença de Deus é fogo que vai queimando as escórias, que vai queimando o pecado, que vai queimando e destruindo com tudo que vem contra a tua vida. É a presença de Deus que te faz vencer todos os dias. Em segundo lugar, a parte de valorizar, eu vou terminar. A parte de valorizar, você tem que ter sede pela presença de Deus. Davi um dia ele disse assim, em um dos seus salmos: assim como o cervo brama ou anela pelas correntes das águas, a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Aleluia, Jesus. Sede de Deus, sede de Deus. Moisés valorizava tanto, ele tinha uma sede tão grande pela presença de Deus, que ele disse: se tua presença não for conosco, não sairemos daqui. Presença de Deus, presença de Deus. Obed-edom valorizava e tinha tanta sede pela presença de Deus, que ele deixou tudo para estar diante de Deus. E você, deseja de verdade a presença de Deus? Você deseja de verdade a presença de Deus? Você está valorizando a presença de Deus? Você está reverenciando a presença de Deus? Ou você está acostumado com Deus? Tem pessoas que vêm para a igreja como ir para qualquer outro lugar. Vou lá cantar, terminou, é mesmo que nada. Você está valorizando a presença de Deus? Ou você está valorizando mais os teus sonhos? Você está valorizando mais o teu trabalho? Você está valorizando mais as bênçãos que você recebeu de Deus? Você está desejando a presença de Deus mais do que tudo na sua vida? Escute mais uma vez: desde o dia em que a arca do Senhor passou a fazer parte da vida de Obed-edom, ele jamais deixou de ser um homem ligado ao Senhor. Para cada momento vivido, um filho que ele tinha expressava o conteúdo da sua intimidade com Deus. O primeiro filho que ele teve, ele chamou Semaías. Sabe o que significa Semaías? Ouvido por Jeová. O segundo filho ele chamou de Josabade. Sabe o que significa Josabade? Jeová quem me deu. O terceiro filho ele chamou de Joá. Sabe o que significa Joá? Ele vai crescendo na sua intimidade. Joá significa Jeová é meu irmão. Oh, o quarto filho ele chamou Zacar ou Sacar, que significa ordenado. Ele foi crescendo.
O quinto filho, ele chamou Natanael. Sabe o que significa Natanael? Meu amigo é Deus. O sexto filho, ele chamou Amiel. Sabe o que significa Amiel? Existe recompensa. O sétimo filho, ele chamou de Isacar, que significa portador do salário. Que coisa maravilhosa. O oitavo filho, ele chamou de Peuletai. Oh, amados, que significa também salário. Toda a geração de Obed-Edom foi abençoada pelo Senhor. E todos eles se destacaram nas páginas sagradas como valente e de forças para o ministério. Vamos ficar de pé, meus amados. A palavra de Deus nos diz, Efésios capítulo 3, versículo 4 somente. Porque Deus vos escolheu nele, antes da fundação do mundo, da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Você foi elegido por Deus. Você foi eleito por Deus. Você foi escolhido por Deus para estar na presença dele. Você que decide se você quer estar na presença dele ou se você quer estar tão somente com as bênçãos dele. Você é que decide se você vai estar simplesmente se acostumando com as coisas de Deus ou se você vai estar valorizando e tendo sempre sede demais. Sede de Deus. Ele é uma fonte inesgotável. Quanto mais sede você tem, mais você bebe. Quanto mais sede você tem, mais você recebe da presença. Mais você desfruta da presença. Mais você vive a presença dele. Eu quero, sem mais delongas, amados, fazer um convite aqui nesta noite. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite. Eu não sei se você sente esta presença, já desfruta desta presença, ou tem alguma coisa que tem impedido de você ter essa presença na sua vida. Talvez é porque você ainda não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Religião é boa, amados, mas nós não pregamos religião. Sabe por quê? Porque religião não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Quem salva é Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se alguém quer ir a Deus, tem que ir através de Jesus. Não é através de santo, não é através de religião. É através de Jesus que você chega no céu. Jesus é através da presença dele. E se você quer nessa noite fazer a sua decisão e dizer, eu quero Jesus. Nós não pregamos religião, como eu disse, pregamos relacionamento com Jesus. Vida com Jesus. Vida com Deus. É isso que ele quer. Por isso que Jesus morreu, para que você pudesse estar na presença dele agora. Outra vez na presença dele. Outra vez, está de volta na presença dele. E se você quer fazer essa decisão nessa noite, se você está aqui nesse recinto, só faça um sinal para mim nessa noite. E eu quero orar com você, eu quero orar por você. A igreja vai orar por você. Tem alguém que quer fazer essa decisão nesta noite e dizer, eu quero Jesus, eu quero ter um relacionamento pessoal com Jesus. Quem sabe você já andou nos caminhos do Senhor, mas algo te fez distanciar, circunstâncias da vida. Mas agora, ao escutar a palavra de Deus, você está sendo tocado e você diz, eu quero de volta esta alegria. Eu quero de volta, perdoa-me, Senhor. Vem aqui à frente, eu quero orar com você. Tem alguém que quer fazer essa decisão? Tem alguém? A hora está passando, não deixe que venha um para depois você decidir vir. Seja um valente, venha e diga, eu quero Jesus. Eu quero de volta a presença dele na minha vida. Tem alguém? Talvez você está conosco na nossa página do Facebook ou no YouTube, e você está assistindo, e você foi tocado pela mensagem da palavra nesta noite, e você quer fazer essa decisão. Faça em nome de Jesus. Somente escreva aí nos comentários, e a igreja vai estar orando por você.
Procure uma igreja cristocêntrica. Procure uma igreja que prega a palavra de Deus genuína. E vá para esta igreja. Se você não está aqui na área da Bahia, está em outro estado ou em outro país. Mas faça isso urgente. Vá para um lugar que tem sede da presença de Deus. A Assembleia de Deus da Bay Area tem sede da presença de Deus. Sede da presença de Deus. Eu não sei se você quer mais sede da presença de Deus e você está tocado pela palavra que Deus te deu nesta noite e você quer vir aqui ao altar do Senhor. Vem agora correndo em nome de Jesus. Ele quer te batizar no Espírito Santo. Ele quer curar. Ele quer agir a favor da tua família. Ele quer fazer coisas maravilhosas na tua vida. Escute isso aqui. O Senhor colocou essa palavra no meu coração e eu vou dar essa palavra aqui nessa noite. Eu não sou pregador de prosperidade, mas eu creio na prosperidade. Eu não sou pregador de que você vai ganhar carro, você vai ganhar isso, você vai ganhar aquilo. Não, eu sou pregador da palavra de Deus. E o Deus que eu sirvo é um Deus próspero. Deus está me incomodando e me dizendo: você tem rodado, você tem buscado e sempre tem dado volta e nunca consegue ver os seus objetivos, propósitos e os sonhos se tornar realidade. Mas nessa noite o Senhor está me dizendo: tem gente aqui, você vai colocar a mão em quantidades, em soma de dinheiro que você nunca colocou na sua vida. Você vai colocar a mão neles, porque Deus vai te dar quando você valorizar e tiver sede da presença de Deus. Sede da presença de Deus, honrar a Deus, valorizar a Deus, valorizar o culto ao Senhor. Tem gente que troca o culto ao Senhor por $100, por $200 e deixa de vir à casa do Senhor. Deus te abençoou para você estar na casa dele, para você ter sede da presença dele. Não foi para deixar, e as bênçãos do Senhor não acrescentam dores. As bênçãos do Senhor não impedem ninguém de ser reverente ao Senhor. As bênçãos do Senhor não impedem ninguém de estar na casa dele. Mas tem gente trocando, sabe por quê? Porque trata as coisas de Deus como religiosidade e não como relacionamento pessoal com Jesus. Não valoriza o que Jesus fez por eles. Nós temos muito que aprender, amados, a valorizar a Deus na nossa vida, a valorizar a presença de Deus. Queremos a bênção de Deus, mas não queremos dar nada para Deus. Pedimos muito a Deus e não damos nada para Ele. Trocamos Ele por qualquer coisa. E se você quiser depois conversar comigo, eu posso te mostrar pessoas aqui que valorizam a Deus. Pessoas que valorizam a presença de Deus. Pessoas que não falta um culto, nas quartas está aqui, nos domingos está aqui, nas manhãs de consagração está aqui, todos os eventos está aqui. Quando se faz um evento, quando se faz uma campanha, são os primeiros a aportar financeiramente, e estão mais abençoados do que você, que está lutando todos os dias, deixando de vir para o culto, para não estar reverenciando a palavra de Deus. Tem pessoas que podem estar aqui nas quarta-feiras e não vem, fica dentro de casa, assistindo pelo Facebook ou pelo YouTube. Algo que eu estou pensando seriamente em parar. Botar o culto ao vivo depois do culto vai ter o culto, mas na hora do culto você venha para a casa do Senhor. Valoriza o que Deus está te dando. Coloque Deus em primeiro lugar e as suas coisas em primeiro lugar na sua vida, e você vai ser abençoado. Abençoado. Eu estou te desafiando nesta noite. Eu estou te falando como ministro deste altar, como profeta de Deus para a tua vida. Deixa e vem aqui para o culto. Deixa e vem valorizar a presença de Deus. Deixa e vem reverenciar a presença de Deus. E tu vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Eu vou repetir aqui outra vez. Tem gente aqui que Deus me mostrou e me falou que vai pegar em soma de dinheiro que você nunca pensou em pegar. Soma de dinheiro que você nunca pensou em pegar. Deus vai fazer você pegar. Mas tem que valorizar. Tem que ter sede. Se você quer isso para a sua vida, venha aqui à frente, venha.
Mas venha mesmo, mas venha com coragem. Não deixe as coisas, tudo, por causa de qualquer coisa, se deixa de vir à casa do Senhor. Meu Deus, que cristianismo é esse que a gente está vivendo? E cristianismo é esse que qualquer coisa derruba a gente, qualquer coisa tira a gente da presença de Deus? Que ingratidão é essa? O pastor está com raiva? Porque eu creio, eu tenho certeza que Deus já era para estar te abençoando 1000 vezes mais do que o que você tem, do que o que você está, e você não está entendendo. Você não está pegando, você não está reverenciando. Em teu nome, Jesus, aqui estamos diante da tua presença. Tua presença está aqui, Senhor. Tua presença está aqui, meu Senhor. Eu sei, Senhor, que os que creem, Senhor, vão ver, Senhor, o que a tua presença pode fazer, Senhor. Tua presença me atraiu. Os que creem, Senhor, como Obed-Edom, Senhor, vão ver a mudança. Foram 3 meses e a mudança aconteceu. Não precisou 20 anos, que não aconteceu nada na casa de Aminadab, mas na casa de Obed-Edom, Senhor, com 3 meses a coisa, Senhor, floresceu. A coisa, Senhor, cresceu. Prosperou em tudo, Senhor. O que é para ti, Senhor, fazer, Senhor, isto nas nossas vidas outra vez, Senhor. Eu tenho certeza, Senhor, que tu estás aqui nesta noite e tu estás falando conosco, Senhor. Não nos deixe perder, Senhor, o que tu tens para as nossas vidas. E assim como Obed-Edom, Senhor, a gente vê a diferença acontecer nas nossas vidas. Faz-nos anelar, faz-nos desejar, Senhor, como Davi, Senhor, a tua presença nas nossas vidas. Faz-nos perder o medo, Senhor, de que se eu for para a igreja eu vou perder. Faz-nos perder este medo pelo poder do teu sangue, Senhor. Faz, Senhor, porque faz-nos perder o medo de ter sede de ti, Senhor, para que possamos ver, Senhor, que investindo no teu reino, Senhor, é onde está a chave da nossa vitória, Senhor. Investindo na tua presença, Senhor, anelando, desejando, reverenciando, honrando, é a chave da nossa vitória. Faz-nos entender isto, Senhor. Faz-nos entender isto, Senhor. Faz-nos entender isto, Senhor. Faz-nos entender, Senhor, que a tua presença é o que mais desejamos, Senhor. Devemos desejar nas nossas vidas. Em teu nome, Senhor. Vem agora, Espírito Santo de Deus. Vem agora, Espírito Santo de Deus. Confirma, Senhor, a tua palavra, Senhor. Confirma a tua palavra, Senhor. Confirma a tua palavra, Senhor. Confirma a tua palavra, Senhor. Espírito Santo de Deus, toca-nos, toca-nos, Senhor. Toca-nos, Senhor. Toca-nos, Senhor, pelo poder do teu sangue que nós clamamos. Vem, Senhor, com a tua presença. Vem, Senhor, com a tua presença. Vem com a tua presença, Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Glorifica Ele. Glorifica Ele nessa noite. Glorifica Ele nessa noite. Não fique com seus lábios fechados. Glorifica Ele nessa noite. Diz: derrama a tua presença, Senhor. Derrama a tua presença na minha vida. Eu quero sentir esta glória. Eu quero sentir esta manifestação da tua presença sobre a minha vida. Eu quero sentir esta paz. Eu quero sentir esta alegria. Oh, Senhor, se isso que o pastor está falando é verdade, eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor. Diga isto. Vá desenvolvendo a sede. Vá desenvolvendo a sede. Vá clamando em nome de Jesus. 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 Mais do que qualquer sonho, mais do que qualquer projeto, busque agora a presença de Deus na sua vida. Diga para Ele: tenha sede de Obed-Edom, e em pouco tempo você vai ver a diferença de Deus na tua vida. Atraído pela tua presença. Seja atraído pela presença de Deus na tua vida nesta noite.
aleluia, 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 aleluia. Presença. Aleluia, 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 aleluia. Sem a tua Oh, diga para ele, eu não me vejo sem a tua presença. Eu não me vejo sem a tua presença, Senhor. Tua presença. Não me cansarei da tua presença. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que Em teu nome, meu Jesus. Oh, aleluia, aleluia, a tua aleluia, presença aleluia. vale mais, vale mais, vale mais. Tua presença, Senhor. Glória a Deus. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. Desfrute da presença de Deus nesta noite. Que um dia com tua Valorize glória, esta um dia presença. com tua glória vale Reverencie esta presença. É a presença de Deus. Alegre-se, alegre-se. Oh, se você é batizado no Espírito Santo, fale em língua nesta noite. Glorifique a Ele nesta noite. Ele está aqui, Ele pode te encher e te batizar nesta noite. Aleluia, 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 aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Deseja a presença de Deus mais do que tudo na sua vida. Deseja esta presença. Quando você começa a desfrutar dela, você não quer outra coisa a não ser mais da presença. Mais da presença. Mais da presença. Você vai ver como Davi, como Obed-edom, como Moisés. Você foi escolhido e elegido por Deus para ter a presença dele na sua vida. Não deixe que pecado, não deixe que circunstância, não deixe que situação venha impedir isso da sua vida. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. A hora passa rápido. Nós temos que orar, mas a presença de Deus é real e ela vai com você nesta noite, em nome de Jesus, e você vai receber. O Senhor te diz assim nesta noite: o fruto já está. Amém? Você pensa que perdeu, mas você não perdeu. O que é de Deus permanece, vai vingar, vai florescer e vai produzir, em nome de Jesus. Amém.